Boa noite, está tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aí nesta quarta-feira, mais uma vez, para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar a respeito do tema, creia, chegará o tempo de Deus te levantar. Bem, todos nós já enfrentamos momentos difíceis, angustiosos ou de sofrimento na vida, não é verdade? E você já percebeu quando você está na angústia, quando você está no sofrimento, quando você está enfrentando momentos dificílimos, você já percebeu que é como se a gente estivesse prostrado, não é verdade? Prostrado, no chão ou quase no chão. A gente, quando está sofrendo, a gente não anda de cabeça erguida, a gente anda com a cabeça baixa. E eu quero falar um pouco hoje a respeito disso e como Deus nos levanta. Olha como isso é importante e especial para nós hoje. Como Deus nos levanta nesses processos difíceis e angustiantes da vida. Eu estou aqui com a primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, que diz assim, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, veja bem, em tempo oportuno vos exalte. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre essa ação misericordiosa e graciosa de Deus na nossa direção, exaltando a gente, depois eu vou explicar melhor essa palavra, levantando a gente nos nossos sofrimentos e nas nossas angústias. Você precisa entender hoje aqui que quando o apóstolo Pedro escreveu esta carta, este livro tão lindo que nos instrui, quando Pedro escreveu esta carta, os cristãos, aqueles que haveriam de receber a carta, estavam enfrentando um tipo bem particular de sofrimento. Qual era o sofrimento? O sofrimento, ele vinha por causa da perseguição, a perseguição por causa da fé. Hoje nós temos liberdade de falar da nossa fé, nós conseguimos pegar a nossa Bíblia e andar com ela por aí. Mas naquela época as coisas não eram fáceis, não eram nada fáceis. E muitos cristãos sofriam perseguições horríveis. Portanto, quando Pedro escreve a sua carta, ele destina a sua carta para cristãos que estavam sendo perseguidos. E você vai perceber que aqui nessa carta, que o assunto básico era como os cristãos deveriam se comportar no que diz respeito à sua fé diante da dor e do sofrimento advindo da perseguição. Eu vou mostrar isso um pouquinho agora, quero fazer isso de maneira bem objetiva e vai ficar claro para você que havia sofrimento, sim, entre aqueles que receberiam a carta. Alguns lances rápidos aqui dessa epístola de Pedro. Por exemplo, capítulo 3, versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Lembre que a palavra bem-aventurado na Bíblia significa feliz. Mas note que Pedro está falando, ainda que venham a sofrer por causa da justiça. Capítulo 4, versículo 14, diz assim, se pelo nome de Cristo, olha só, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Capítulo 4, versículo 19, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Você está vendo que esta carta está nos mostrando que havia sim perseguição, e a perseguição, aqueles que exerciam a sua fé em Cristo, gerava sofrimento. E aí, nesse contexto, nesse pano de fundo, que Pedro aconselha aqueles que vão receber a carta a se comportarem de maneira digna e cristã diante da pressão do sofrimento. E é assim que nós chegamos
no capítulo 5, versículo 6, que eu já li para você. No capítulo 5, versículo 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros. E aí ele complementa: cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Nesse ambiente de sofrimento, de perseguição, Pedro não deixa de aconselhar os seus ouvintes a exercerem a humildade. Aqui no versículo 5, capítulo 5, versículo 5, primeiro, a humildade no sentido horizontal, isto é, a humildade no trato com a comunidade da fé, a humildade no trato com as pessoas, é a humildade no sentido horizontal. Mas aí chegamos no verso que eu vou explorar melhor hoje, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Você está vendo agora a humildade no sentido vertical, primeiro, a humildade no sentido horizontal, no trato que a gente deve ter uns com os outros. Depois, a humildade no sentido vertical, ou seja, a atitude humilde, quebrantada diante de Deus. E após apresentar isso, olha como essa carta é bonita e como ela nos ensina, Pedro, ele fala para a gente agora como que Deus vai levantar a pessoa que está prostrada. Lembre, a prostração aqui tem a ver com o sofrimento que resultava da perseguição por causa da fé. Diante desse quadro que eu apresentei rapidamente para você aqui agora, eu quero apontar algumas coisas para a gente pensar juntos. Lembre o nosso tema aí para inspirar você hoje. Creia de todo o coração. Chegará o tempo de Deus te levantar. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem hoje e por causa de algumas situações que aconteceram na sua vida, as pressões, os problemas, as decepções, algum sofrimento em especial que se instalou na sua vida, quem sabe, a partir de tudo isso que eu falei aqui agora, você está prostrado. E eu quero falar um pouco sobre isso agora. Creia, chegará o tempo de Deus te levantar. A minha primeira colocação, eu te digo hoje, em nome de Jesus, entenda isso. Pessoas que sofrem, geralmente, estão prostradas. Ou seja, a pessoa que está quase desistindo de tudo. Está quase achando que não vale mais a pena, ela não consegue entender por que está sofrendo tanto, por que tantas decepções com as pessoas, tantas decepções com a vida, tantos castelos que a pessoa tentou construir e parece que todos eles desabaram. São situações críticas e difíceis. E diante desses quadros que eu estou narrando aqui, as pessoas se sentem realmente derrotadas, abandonadas, frustradas e prostradas. Quando Pedro escreveu a sua carta, pode ter certeza, boa parte ou a maior parte dos seus ouvintes estavam assim, estavam vivendo desse modo. A perseguição era dura e eles pensavam, puxa, estamos servindo a Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa família tem servido a Jesus e o que temos colhido? Dor, angústia e perseguição. Dor, angústia e perseguição. Então pode ter certeza que as pessoas estavam perplexas porque estavam buscando a verdade, a justiça e a vida com Deus e encontraram um sofrimento. E assim eu posso dizer para vocês hoje que pessoas que estão experimentando situações angustiosas na vida, elas se encontram prostradas. Mas eu quero te dizer, em segundo lugar, meu ouvinte, que Deus muda as situações no tempo dele e não no nosso. Olha o que nos diz o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu quero destacar agora essa frase, em tempo oportuno. Essa frase, ela poderia ser traduzida, por exemplo, da seguinte maneira, em momento favorável. O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está ensinando a você e a mim que chega um tempo, apesar de toda a nossa dor,
o nosso sofrimento, as nossas angústias, chega um tempo que Deus olha para você e diz, basta. Chega um tempo que Deus olha para a gente e diz, chega. É o tempo oportuno que você está vendo aqui comigo no texto, no versículo 6. É o momento favorável. Agora você precisa entender o seguinte, nós não geramos isso. Isso vem de Deus. É Deus que dá o basta. É Deus que estende a mão dele, olha para o processo difícil que você está enfrentando, alguma luta pessoal, alguma carestia, alguma pressão, quem sabe alguma enfermidade, uma decepção com as pessoas, um sofrimento, um tipo de sofrimento que se instalou na sua vida e você tem lutado para ficar de pé. E você diz, meu Deus, quando isso vai acabar? Olha, eu preciso te dizer que isto vai acabar quando Deus se manifestar, quando chegar o tempo oportuno, é algo divino. Quando você menos espera, vai embora. É como as nuvens de uma tempestade, aquelas nuvens escuras que chegam, elas vêm com força, ficam horas, ou pode ficar um dia inteiro, 2 dias, de repente, quando você menos imagina, vai embora. As nossas lutas, as nossas angústias e os nossos problemas têm uma característica muito semelhante. Elas vêm com força, nós nos sentimos muitas vezes prostrados diante das nossas angústias, achamos que nunca vai acabar e de repente aquela nuvem escura vai embora. Por quê? É o tempo oportuno, o momento oportuno. Quem vai colocar a mão e encerrar esse processo na sua vida é Deus. Quando chega o tempo de Deus, olhar para você e para a sua história e dizer, chega, basta esse sofrimento, basta essa prostração, você vai levantar, as coisas vão mudar. E nesse sentido eu posso dizer para você hoje que nós estamos inteiramente nas mãos de um Deus soberano que governa a sua vida e este universo. Mas esse Deus soberano é Deus bondoso, paciente, misericordioso, amoroso. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe, quando eu estou sofrendo, até onde eu aguento. Ele sabe até onde nós vamos suportar. E aí você vê aquela ação dele, quando a gente se derrama, a gente se humilha, a gente diz, meu Deus, eu não tenho condições de mudar isso, eu estou sofrendo muito, está muito difícil. Eu estou passando por um momento muito delicado e não tenho suportado. Ele vê essa atitude humilde. Lembra que eu mostrei para você aqui, 1 Pedro 5, 5 e depois 5 e 6, que falamos de 2 tipos de humildade, humildade no sentido horizontal e humildade no sentido vertical. Pois bem, essa pessoa que está tendo essa trajetória humilde, de repente, ela vê Deus mudando o jogo. De repente, ela percebe que Deus colocou a mão, chegou o tempo oportuno. Meu amigo, você que está me ouvindo aqui, homem ou mulher, tenha certeza disso. Quando Deus colocar a mão, esse processo difícil que você vivencia, ele para. Quando Deus colocar a mão, essa história muda. Quando Deus colocar a mão, você vai sentir o alívio. E isso vai acontecer por quê? Porque chegou o tempo favorável disso acontecer. Por isso que eu te digo, o texto é lindo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, entenda, não é o seu tempo, é o kairos, palavra grega para tempo, tempo de Deus, tempo oportuno de Deus, é quando Deus chega, põe a mão e muda tudo. Tenha esperança, paciência e fé. Vai acontecer com você. E também digo, em terceiro lugar, o seguinte, que Deus levanta o prostrado para uma nova e honrada posição, para que Ele, versículo 6 ainda, em tempo oportuno, vos exalte. Quero agora falar um pouco sobre esta palavra, vos exalte, a palavra exalte. Essa palavra exalte, ela vem de um verbo grego, cujo significado é elevar. Veja só, elevar ou erguer alto.
elevar, o erguer alto. Portanto, a gente entende pela Bíblia, veja como isso é bonito, que após as nossas angústias, os nossos sofrimentos, diante desse quadro aqui que eu já apresentei, esse quadro do texto, diante da perseguição, viria o tempo de calmaria. E aí Deus vai levantar a pessoa. Esse é o tema que eu estou considerando hoje. Deus levantando pessoas. É Deus exaltando pessoas. Esse texto que nós estamos lendo, nessa perspectiva de Deus levantar alguém, de Deus exaltar alguém, nós podemos entendê-lo, essa frase aqui em especial, de duas maneiras. Veja só, de duas maneiras. Primeiro, numa perspectiva escatológica. Você que já andou dando uma folheada em teologia, estudando teologia, vai lembrar dessa palavra. Essa palavra grega, o escatom, ela tem o sentido de último. Então, quando falamos de escatologia, é a doutrina, o estudo das últimas coisas, as coisas que vão acontecer lá na frente quando Cristo voltar. E essa palavra que você leu comigo, onde Pedro fala que após tudo aquilo que a gente viver aqui nessa terra, Deus vai nos exaltar, tem o sentido da nossa vida com Cristo lá na frente, a nossa glorificação com Cristo quando Cristo voltar. Então, o primeiro sentido, meu amigo, e você, mulher que está me ouvindo hoje aqui, é numa perspectiva escatológica. Essa palavra, vos exalte, é numa perspectiva escatológica. Quando Jesus voltar e livrar a gente do sofrimento. Mas também temos um segundo significado nessa palavra, onde a gente pode falar numa perspectiva odierna. A palavra odierna tem a ver com o presente. Portanto, entendemos, por meio desse texto, que Deus também exalta os seus servos aqui, hoje, agora, no presente. Haverá uma exaltação futura, quando a gente for morar com Cristo. Mas há também uma exaltação aqui e agora. Aqui e agora, você passando por lutas, por dificuldades, mas você se posicionando de maneira adequada diante de Deus e esperando nele. De repente, quando você menos percebe, ele te levanta. Já viu isso acontecer com você? Oportunidades surgindo, Deus movendo as águas, as coisas acontecendo e as coisas mudando. Você lutou, você enfrentou momentos dificílimos e de repente ele vem e te exalta. Você permaneceu fiel. Você continuou firme na palavra, continuou crendo em Jesus, continuou fazendo a sua parte e você percebe que o sofrimento passa e passando o sofrimento, Deus levanta você. Deus te dá novas oportunidades. Existe um pensador cristão que, ao comentar esse texto, é o Wayne Grudem. O Wayne Grudem diz o seguinte, que esse exaltar tem a ver com Deus acrescentando na nossa vida, sabe o quê? Recompensa e honra. Eu achei bonito isso. Recompensa e honra. Ou seja, a pessoa luta, a pessoa enfrenta as suas angústias, mas ela permanece na fé. Ela permanece crendo, permanece fiel à palavra. De repente chega o tempo de Deus e Deus diz, chega, basta. Já expliquei para você aqui, o tempo oportuno. Deus chega e diz, basta. Mas não somente acontece isso. Deus diz, basta e levanta você. Me levanta. Levanta a gente com recompensa, com presentes da parte dele. Levanta a gente com honra. É Deus nos colocando em lugares de honra após a luta, a prostração. Puxa, me lembro aqui da história de José do Egito. Você vai lembrar dessa história? O homem foi vendido pelos seus irmãos, depois ficou um tempo na prisão lá no Egito, sofrimentos indizíveis, frustrações terríveis, abandono, rejeição. E de repente Deus chega na história dele e diz, basta, chega, chegou o tempo oportuno. E além de dar um basta, Deus colocou aquele homem como o governador do Egito, o segundo depois do faraó. O que Deus fez? Deus o exaltou, Deus o levantou. Por isso nós entendemos que há recompensa e há honra aqui nessa terra ainda, tantas vezes, depois que a gente passa por um período de frustração, de dor, de angústia, de sofrimento, aquele período onde você ficou prostrado, onde você ficava olhando mais para baixo, onde você até se sentiu um derrotado ou uma derrotada, mas de repente Deus diz,
chega. E Ele dizendo chega, Ele também pode levantar você de uma maneira extraordinária, te dando oportunidades extraordinárias, levando você para lugares que você não imaginou estar. Veja, o nosso Deus é especialista em fazer isso, em levantar pessoas, em levantar o prostrado. Por isso você precisa crer, chegará o tempo de Deus te levantar. Creia nisso, da sua parte, firma com Jesus. Mantenha a perspectiva da humildade na vertical com Ele e a humildade também na horizontal, isto é, no relacionamento com as pessoas, na comunidade da fé. Mantenha estes padrões e espere, vai chegar o tempo da mudança se apresentar. E quando essa mudança de Deus chegar, quando o tempo de Deus se manifestar, Ele vai levantar você da prostração e vai poder colocar coisas novas na sua vida, como falei, recompensa e honra. Que o Senhor te abençoe, te ilumine. Creia, chegará o tempo de Deus te levantar. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós enfrentamos angústias e sofrimentos nessa vida. Foi assim nos tempos bíblicos, como nós pudemos entender hoje aqui. E o Senhor conhece as nossas lutas, pressões e angústias no tempo que estamos vivendo. E muitas vezes nós ficamos olhando para o céu, meu Pai, dizendo, quando isso vai acabar? Quando esse momento difícil vai terminar? Eu entendo, meu Deus, pela Tua palavra, que quando o Senhor se manifestar, quando o Senhor colocar a mão no meu ouvinte que está aqui hoje, recebendo essa transmissão, esse tempo de angústia, ele vai cessar. E eu entendo pela Tua palavra, meu Pai, que a angústia, ela também, além de cessar, além desse período terminar, nós vamos ver algo novo surgindo. Nós vamos ver o Senhor honrando, o Senhor levantando, o Senhor trazendo recompensas. Abençoe o Teu povo. Todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem hoje aqui, que se sentem prostrados, eu coloco este povo nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor levante, que o Senhor anime e que o Senhor abençoe. Porque eu creio, meu Deus e meu Pai, que no tempo do Senhor as coisas vão mudar. Eu oro agradecido em nome do Salvador Jesus. Amém. Joia, fica com Deus, você vai ver uma imagem a respeito das contribuições aqui na igreja. Fica firme na sua fé. Quarta-feira que vem estamos mais uma vez aqui presentes para o nosso programa A Edificação da Fé. Deus te abençoe.